Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Ele é imponente, um monumento em meio ao centro de São Paulo, sinuoso, vertical, o lar de mais de milhares de pessoas e que está completando 60 anos agora em 2026. Estamos falando do Copan, minha gente, uma das grandes obras-primas do mestre Oscar Niemeyer, imbricado ali na Avenida Ipiranga, uma das mais famosas do Brasil, e o que faz desse prédio conhecido nacionalmente, quiçá mundialmente. E olha só, para comemorar, digamos assim, esses 60 anos de existência desse prédio, ele ganhou um documentário chamado Copan, que já chega super premiado, venceu o Festival Tudo é Verdade, destaque no circuito internacional, que faz um retrato sobre os moradores e principalmente trabalhadores e trabalhadoras desse prédio que de alguma forma representa a cidade, porque também atua de maneira de 24 horas por dia. Quem conversa Bem Viver hoje é a realizadora, idealizadora e ex-moradora do Copan. Quem conversa Bem Viver é a diretora Karine Valauer. Deixa eu te cumprimentar, Karine. Um prazer falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu? Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Lucas, podendo falar um pouquinho do Copan e desse filme que presta sua homenagem também ao prédio. É isso, é uma homenagem barra um pouco de um retrato biográfico seu também por ter morado lá, então também com certeza tem bastante das tuas emoções, mas também bastante dessas mais de 5.000 pessoas. Eu falei de milhares, mas para ser específico são mais ou menos 5.000 moradores. Claro que é um número que muda bastante por conta até da condição atual de ter bastante locações de Airbnb. Já já a gente fala sobre isso, que eu sei que é um tema bem importante. Quem vê o documentário vai entender. Mas vamos começar do início dessa tua experiência como 7 anos como moradora do Copan. Quando que tu decidiu, gente, vou fazer um documentário, tem que representar tudo isso num filme? Como que foi esse processo, essa decisão? Bom, eu já morava no Copan há 2 anos, quando a ideia de fazer esse documentário começou a amadurecer em mim, né? Veio de um processo muito pessoal. Acho que o grande gatilho para eu querer iniciar esse processo foi logo no início da pandemia. Eu tinha acabado de voltar do Festival de Cinema de Berlim, da Berlinale. Eu estava com um filme lá que eu trabalhei como diretora de fotografia. E eu voltei doente, possivelmente Covid, né? Porque foi bem ali no início. E o Brasil fechou 10 dias depois que eu voltei. E eu estava realmente muito doente. Cheguei no prédio. Eu não tenho família em São Paulo, né? Então os porteiros ficaram atentos, assim, e eu não percebi que o meu interfone estava fora do gancho. E aí passaram uns 3, 4 dias que eu não descia para fazer nada, porque se eu estivesse no Covid eu não queria passar para ninguém, e eu recebo uma ligação. Essa ligação era do seu Afonso, né, que era o síndico do Copan. Ele me ligou dizendo: Karine, Afonso do Copan, o Zé Roberto, que é o porteiro do seu bloco, ele me disse que você chegou doente de viagem e não está respondendo ao interfone. E a gente está muito preocupado com você. Você tá A gente viva? gostaria de saber, a gente quer saber se você está bem. A gente sabe que você não tem família aqui, a gente queria que você contasse com a gente. Então, se precisar de qualquer coisa, de um remédio na farmácia, de um apoio, a gente está aqui. E eu parei e pensei, gente, mas o síndico do Copan, né, cheio de tarefas, ele parou para ligar para uma moradora, né, para perguntar se ela estava bem, né? E o porteiro do prédio se preocupou de forma tamanha que foi falar com ele. Então isso para mim foi muito um retrato da delicadeza, né, que se dá no trabalho, na rede laboral do Copan. E, de fato, no meu filme, esse trabalho feito pelo o corpo operário do Copan, de fato, é o grande foco da minha investigação. Que retrata bastante dessa dualidade que é o Brasil e especificamente São Paulo, de embora seja uma megalópole, né, com milhares, milhões de pessoas, essa insanidade da correria que é o Copan, imagina um prédio 24 horas de alguma forma. Mas também tem ternura, assim como em São Paulo tem ternura, respondendo ao crioulo, se existe amor em SP, existe amor até, inclusive, no Copan, mas também existe muito Existe. ódio, muita intriga, que é um dos outros temas-chave do documentário, inclusive o seu Afonso Celso Prazeres de Oliveira, que é o nome completo do síndico, mais de 3 décadas, de 30 anos atuando, ele que faleceu agora recentemente, me parece que o documentário acaba sendo uma homenagem a ele também, ele faleceu em 2025, aos 86 anos.
anos, né? E ele é uma figura Exato. emblemática, porque ele é essa pessoa terna, de muita ternura, mas ali nas reuniões de condomínio ele não tava muito para brincadeira, e também dava umas ali que tu via que era uma pessoa de difícil tato, né? Então, para mim, eu aprendi muito sobre a minha própria vida observando o seu Afonso. Ele é uma figura muito complexa, eu acho que ele dá conta de um retrato da condição humana mesmo. Ninguém é completamente bom, completamente mal, depende muito da situação, de como a relação se estabelece, né, entre um indivíduo e outro. E a participação dele enquanto síndico é muito emblemática no prédio. Ele tem essa postura firme, autoritária, muitas vezes ao mesmo tempo em que, para os funcionários, ele era um pai, né? Ele incentivava. A gente tem um personagem do filme que é um pintor predial, né? Ele pinta, faz reparos no Copan, ao mesmo tempo em que ele tem uma carreira como artista plástico. O ateliê dele está na garagem do Copan, e quem incentivou ele desde o começo, pagando os primeiros cursos de pintura para ele, foi o seu Afonso, né? A gente tem um outro funcionário da portaria que veio da região periférica de São Paulo, não tinha cogitado a possibilidade de fazer uma graduação, e estando no Copan, ele se apaixonou por engenharia ao observar as formas do Copan. O seu Afonso apoiou ele nos estudos. Hoje ele é formado em engenharia e trabalha no Copan como engenheiro, né? Então, assim, essa figura do seu Afonso é muito complexa, assim, e eu tentei ser o mais justa possível no documentário, trazendo toda a ambiguidade, sabe, assim, todos os contrastes desse ser humano tão ímpar. Nossa, que complexo. Bonito ouvir tudo isso, porque o documentário, ele, embora seja de uma maneira muito pessoal, porque realmente pega retratos íntimos das pessoas conversando com muita espontaneidade, ele é diferente do padrão, porque ele não tem uma narração, tem ali o lettering que fala que são aquelas as letras que aparecem no vídeo, só no início ali para explicar que tem esse tom, digamos, autobiográfico, porque tu morou lá por um período, mas ele também tem essa característica de ser impessoal, assim, a pessoa vai interpretando o filme a cada momento. Então foi bonito também te ouvir para entender um pouquinho, afinal, o que que a Karine quis explicar, quis apresentar esse personagem pra gente, qual que era a maneira que ela queria que a gente compreendesse ele. Mas explica um pouquinho mais sobre também essa loucura de ser um prédio de 24 horas, mais de 100 funcionários que tu estava falando, né? Dá para dizer que é uma empresa, de certa forma, não é exagero dizer que é uma empresa que tem todo um esquema, uma escala complexa mesmo, né? Existe uma dinâmica de poder muito clara, né, dentro do Copan. É impossível você administrar uma estrutura desse tamanho sem ter um sistema implantado, né? O seu Afonso, ele entra como essa figura dentro de uma hierarquia ali com um poder bastante grande, né? E é um poder que ele é questionado frequentemente pelos moradores. Na reunião de síndico, a gente tem o ápice, né, dessa discussão. É, Ao mesmo tempo em que ele tem esse viés, assim, como eu falei, autoritário, ele é uma pessoa muito terna, né? E que tudo que ele fez pelo Copan foi baseado no amor mesmo. Ele era um grande apaixonado, ele cuidou desse prédio tanto quanto ele pôde, e ele apoiava ideias que para ele se relacionavam com o ponto de vista que ele tinha, né, de homenagear constantemente esse lugar e preservar a sua memória, né. Infelizmente ele faleceu sem ter conseguido finalizar alguns planos que ele tinha, por exemplo, de fazer um museu no Copan, né. Então eu espero que esse legado, que os desejos dele ainda permeiem a nova administração. E imagino que ele deve ter conhecido o Oscar Niemeyer, né? Sim, inclusive na sala dele tinha foto dos dois juntos. Nossa, olha Era. só. Ele era de fato um grande apaixonado. Ele morava no Copan desde os anos 60, né? O seu Afonso, ele estava lá a história inteira do Copan. E eu achei sempre que era impossível contar a história do Copan sem contar um pouquinho também sobre ele, sabe? E infelizmente ele não conseguiu assistir o filme, né? Ele faleceu sem ter visto o filme, apesar desse filme só ter sido possível pela confiança que ele teve em mim e na minha equipe, né? Ele permitiu que a gente frequentasse espaços do Copan que nem os próprios moradores frequentam, né? Espaços exclusivos de uso dos funcionários. As ideias mais malucas que eu tive, ele sempre apoiou e deu abertura. Então, assim, eu só tenho a agradecer, de fato, a confiança que especialmente ele e os funcionários do Copan me trouxeram. Muitas das cenas do filme foram proposições que vieram a partir de informações que os funcionários me traziam. Então, foi um trabalho colaborativo nesse lugar, assim.
Bom, e fala um pouquinho mais sobre essa reunião de condomínio, né? Porque imagino que também deve ter sido uma delicadeza ele autorizar que tu filmasse. Era durante a pandemia, né? Então era aquele momento online das reuniões intermináveis online que viraram um pouco padrão, mas ao mesmo tempo naquele momento era indiscutivelmente a única opção, aquela história de abre o teu microfone, microfone fechado, né? Enfim, aquelas coisas lá. Como que foi esse processo de filmar na reunião de condomínio? Bom, na verdade, eu não pedi autorização, eu filmei como moradora, né? Eu tinha acesso e pude participar por conta disso, né? Eu não sabia o que esperar. No fim, foram 9 horas de reunião de condomínio. A polícia foi chamada, foi um grande barraco, foi uma grande loucura, né? Tudo aconteceu nessas 9 horas. E como documentarista, muitas vezes a gente faz apostas, né? Segue a intuição. Eu tinha uma intuição de que essa reunião de condomínio ia render. E aí eu estava em casa, né? Pandemia, eu filmei, pedi para mais duas amigas filmarem. O computador das duas pifou, não deu conta de segurar as 9 horas de reunião. O meu, ainda bem, conseguiu segurar. E foi um grande desafio também condensar, né, essa história para fazê-la caber no filme de uma forma que fizesse jus à complexidade que foi esse momento. E aliar, né, essa reunião de síndico com as eleições de 2022, né? Eu ia trazer justamente isso, que além de tudo, tu ainda estava filmando durante aquele 2022, um dos anos mais emblemáticos até aquele momento, porque agora estamos em 2026 e volta a talvez ser o mais emblemático da história, mas enfim, aquele momento era realmente de muita angústia, né? Porque a gente tinha ali o ex-presidente agora condenado Jair Bolsonaro e o Lula voltando e questionando qual que era a força que tinha, o ex-presidente que estava no poder naquele momento, então tinha a máquina pública, então era realmente uma disputa muito difícil de ter qualquer previsão, e aquilo dominou conta completamente, seja eu imagino, dos corredores, como aparece, mas principalmente da reunião de condomínio, né? Foi muito intenso captar a eleição de dentro do Copan. As pessoas têm uma imagem, né, muito utópica do que acontece de fato ali, né? Se tem assim, uma ideia de que é um prédio completamente de esquerda, né? Que tem uma diversidade, que essa diversidade é respeitada. Sim, há uma diversidade, mas é isso. Nessa diversidade também comportam pessoas da direita e da extrema direita, né? E é interessante observar como nesse espaço pequeno essas pessoas conseguem expressar, né, as suas crenças, as suas preferências, né, políticas e quanto isso interfere na relação interpessoal condominal, né? Então, como coabitar esse espaço tendo ideias tão diferentes e se respeitando, né? Então o filme ele tenta trazer um pouquinho de cada possibilidade de existência dentro desse campo de disputa política a partir do Copan. Tem muito respeito também, né? Como foi de fato o Brasil naquele momento e ainda de certa forma é. Assim, apesar de eu claramente ser uma pessoa de esquerda, né, minha vida inteira sempre votei na esquerda e essa é a minha visão de mundo e o modo como eu me coloco, né, socialmente, eu procuro sempre ouvir, né, pessoas que pensam diferente de mim, para entender também o que como poder me comunicar com essas pessoas num lugar de troca, né? E não de superioridade. Então, tem cenas emblemáticas no filme que dão conta disso também. Eu acho importante a esquerda fazer suas autocríticas. E aí, no filme, tem cenas que mostram bastante também essa problemática, né? De que não há um lado perfeito, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar principalmente a base, né? Então ele é um filme que ele fala muito de questões sociais. Eu venho de uma família da classe trabalhadora do serviço, né? Então minha mãe é empregada doméstica até hoje. O meu pai faleceu recentemente e a última profissão dele foi motorista de Uber, mas ele tinha sido açougueiro, vendedor, mil coisas, né? Então eu sempre falo que eu tinha uma certa tristeza, assim, porque quando você presta serviço, eu mesma trabalhei em shopping por 7 anos, as pessoas não perguntam o que você pensa sobre política, né, o que você pensa sobre a sociedade, e quando eu me transformei, né, em artista, minha carreira cresceu, e eu cheguei num status onde as pessoas me viam como artista, minha opinião começou a ser importante, né, e nesse filme, as opiniões mais importantes para mim são a das pessoas que prestam serviço no Copan, né? Então eles aparecem discutindo política, eles aparecem como artistas, se expressando, né? Então é uma homenagem também
classe trabalhadora que tem uma subjetividade incrível e que tem que ser observada, né? Tem que ser trazida para o nosso convívio social. E sem dúvida também vai ser impactada favoravelmente com o fim da escala 6x1 em discussão nesse momento. Com toda certeza, com toda certeza. E no Copan tem uma questão que, para mim, particularmente, é importante de ser discutida, que é o aumento do número de Airbnbs, né? Porque isso afeta, claro, a vida de quem mora, mas afeta muito a vida de quem trabalha, né? Hoje o Copan tem mais de 200 apartamentos na plataforma, né, de Airbnb, e esses funcionários, eles trabalham indiretamente, né, para o Airbnb sem ser remunerados, né? Uma coisa é a dinâmica de trabalho de um condomínio, né? Existe ali o que se espera desse trabalho num fluxo de moradores. Agora, quando você tem um fluxo gigante de entrada e saída, sobrecarrega o trabalhador, né? E quem está olhando para ele? Então, acho importante, quando a gente fala de escala de trabalho, também pensar em como se dá a condição do trabalhador nesse lugar, né? Especialmente num condomínio como o Copan. Que se transformou em alguma medida em um hotel, né? Isso é perceptível para os moradores, para tu que viveu 7 anos lá? Com toda certeza. Inclusive, eu saí do Copan porque o apartamento que eu alugava foi vendido para se transformar em um Airbnb, né? E eu era uma das poucas moradoras daquele andar. Era um andar alto no bloco B, que é o bloco onde majoritariamente se concentram os Airbnbs do Copan. Afetava muito a nossa vida por conta de tem uma certa insegurança, né, desse fluxo de pessoas que você desconhece, tem uma falta de respeito das pessoas, né, fazem muito mais barulho, porque quando você tem vizinhos fixos, você tem uma tendência a respeitar mais eles, né, porque você se importa com a convivência coletiva, né, você não quer invadir o espaço do outro porque não invadam o seu. Quando você está num esquema de Airbnb, é uma impessoalidade gigantesca, né, você nem pensa que existe alguém que mora, né, que pode estar passando por questões pessoais, não há esse pensamento direto, né? Então, afeta demais a vida de quem mora lá, com toda certeza. Sem contar na especulação imobiliária que se gera isso, né? Porque a partir do momento que tu transforma aquilo como um aluguel para Airbnb, que é curta temporada, que necessariamente isso já eleva o preço, sendo uma plataforma gringa que é elitizada, né? Quem busca um Airbnb não é assim uma pessoa de uma classe popular, são umas pessoas que têm seu dinheiro, muitas pessoas de fora, que vão pagar em dólar, em euro, então tem um impacto para os moradores, para quem deseja morar a longo prazo, a 1 ano, 2 anos, que tudo eleva o preço, né? Já fica nesse patamar do Airbnb. Hoje você não encontra no Copan uma kitnet por menos de R$ 500 mil. E eu tô falando de 29 metros quadrados, né? 500 mil reais. Então, essa foi a oferta que eu recebi para comprar o apartamento e que, obviamente, eu não tive condições, né? Então, isso foi há 1 ano e meio atrás, então eu imagino que talvez hoje esteja ainda mais caro, porque é mais Sim. raro encontrar apartamentos disponíveis nos andares altos, né? Então, você pensa, 200 apartamentos transformados em Airbnb, isso dá o tamanho de muitos hotéis da cidade, Claro, né? claro, exatamente. Bom, e aqui já se encaminhando para encerrar a entrevista, na verdade fiquei com uma curiosidade antes. A gente estava falando da escala 6x1 e de toda essa figura complexa e emblemática que é o seu Afonso. Como que assim, tu acha que ele estaria reagindo com a aprovação da escala 6x1? Interessante. O seu Afonso, ele tinha uma visão bastante conservadora, né? Da vida e de como o prédio deveria ser gerenciado. Difícil falar por ele, né? Mas não sei se ele concordaria com essa mudança. Ele era Acho que abertamente bolsonarista. não abertamente, mas ele era uma pessoa bastante conservadora, então acredito que ele tendesse para uma direita um pouco mais extrema, mas eu não tenho como comprovar, a gente nunca teve essa abertura de diálogo, nunca não tenha tentado. Entendi. E agora sim, encerrando e se encaminhando para o final, queria comentar um pouquinho da presença do Kylie J no filme, né? Conta como que foi Uhum. isso. Bom, desde os primeiros rascunhos da minha escrita, assim, sobre esse filme, eu já imaginava que ele faria trilha sonora, né? Ele mora no Copan e a gente se cruzava nos corredores e eu como fã tinha esse desejo, né, de que ele participasse do filme, mas é sempre muito difícil você acessar pessoas como ele, né? Uma pessoa bastante famosa e reservada.
E a gente tentou via assessoria, via produção, algumas vezes sem resposta, e quem de fato fez com que essa parceria acontecesse foram os funcionários do Copan. Né, eu pedi ajuda para os porteiros e falei, gente, eu preciso muito falar com o Kelly J. Como eu faço, né? Em que bloco ele mora? Aí o Wesley, que é um dos porteiros do bloco que eu morava, falou assim, Karine, deixa comigo. Aí passou ali 2 meses, eu recebo um áudio do Kelly J me falando que o Wesley entrou em contato comigo, me falou da sua ideia, disse que você era uma pessoa legal. Eu topo participar do seu filme, vamos conversar. Aí a Uhum. gente combinou uma entrevista, né? A gente teve uma entrevista bastante longa. Isso é importante falar que, mesmo no filme não tendo entrevistas, eu entrevistei todas as pessoas que estão no filme, né? Porque eu queria criar uma intimidade com elas, eu queria conhecê-las, né? Para que a gente pudesse, de fato, construir algo juntos, é, com substância, né? Com profundidade. Então, com o Kylie não foi diferente. A gente teve uma entrevista de mais de 2 horas. Ao fim dessa entrevista, eu perguntei para ele se ele teria interesse em fazer a trilha sonora do filme, porque era um sonho que eu tinha, e ele topou ali mesmo. E a partir dali a gente começou a trocar, né? A gente tomava café, conversava, começou a pensar como seria essa trilha. E foi mais de um ano de trabalho de construção coletiva. E definitivamente a trilha dele contribui para a atmosfera que eu sonhei em criar, de uma forma muito singular, assim. Então, deixa eu falar aqui puxar um pouco a brasa para o nosso lado, porque a gente está vivendo ainda um momento de debutando com um novo programa aqui na Rádio Brasil de Fato, 98,9 FM São Paulo, mas dá para ouvir pelo mundo pela rádio, que é o programa que se chama Estúdio 98, que é 2 horas de discotecagem com o Kylie J, todas as quintas, das 8 às 10 da noite. Então eu tô tendo contato com ele, e é essa pessoa que parece meio carrancuda na dele, parece que não vai te dar papo, mas quando tu dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite, pronto, se abre e vira aí um verdadeiro amigo, assim, uma pessoa extremamente preciosa, além de um gênio da música, mas também uma pessoa super aberta, um prazer poder conversar com ele. É. Ele é E muito generoso, ele de é, fato, assim, eu agradeço muito a confiança que ele teve em mim, né, esse é o primeiro longa-metragem, eu tenho uma carreira já de muitos anos como artista visual e diretora de fotografia para outros cineastas, mas é meu primeiro filme como diretora, então contar com a confiança dele, né, no meu trabalho, e a parceria que a gente desenvolveu, realmente sou muito grata. Ouça um programa dele. ótimo. Karine, tem só 2 minutinhos, eu tenho duas perguntas, papo, mas eu tenho certeza que vai ser legal te ouvir. A primeira que eu queria te ouvir é se tem referência a esse documentário com o famoso Edifício Master do Eduardo Coutinho, talvez o maior documentarista do Brasil. Olha, obviamente eu conhecia, né, o filme Edifício Master, né, eu sou jornalista de formação, esse é um filme que é uma grande aula de como se conectar com alguém através da conversa, né, do diálogo, é um filme que tem muitas entrevistas, eu admiro muito o Coutinho, ele foi ele é uma grande inspiração para qualquer documentarista, né, que tenha um estudo na história do cinema, mas eu tenho uma abordagem diferente do que eu gosto enquanto linguagem, né, no cinema. Então, por exemplo, para o meu filme não tem, né, entrevistas. Eu preferi trazer um pouco mais da subjetividade a partir da observação, né? Eu tenho uma crença, e é o modo como eu vivo minha vida, de que o real não é só aquilo que a gente toca e vê, mas é também aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente sente, né? Se eu sinto, se eu sonho, se eu desejo, se eu realizo, isso também faz parte do campo da verdade, né? Então o filme, ele tem muito de uma espiritualidade, de uma subjetividade que vai além da palavra ou além daquilo que é possível ver. É um filme sobre sentimentos. E é uma resposta àquilo que me perguntavam sempre que eu dizia que morava no Copan. Como é morar no Copan? Então, a minha ideia sempre foi passar uma sensação, né? Então, mais do que explicar qualquer coisa, era criar um ambiente, uma experiência imersiva em que fosse possível sentir esse viver no Copan. Que bonito. E agora, assim, para fechar, é o edifício mais bonito do Brasil ou não? Ah, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que sim. Eu não sei nem se é beleza, mas é uma imponência. Ele brilha, né? No filme a gente tem alguns planos da cidade, né? Onde o Copan se mostra como realmente algo magnético. É impossível não olhar para ele.
né? Então, não sei se é o mais bonito, mas talvez o mais vibrante. Karine Wallauer, minha gente, ela que é a cineasta que está com o filme na praça, Copan, uma homenagem a esse edifício emblemático, brilhante, hipnotizante, como ela acabou de descrever pra gente. Hoje nos cinemas, mais próximo da sua casa, procure para conhecer mais a história de São Paulo, da arquitetura brasileira. Karine, um prazer imenso. Obrigado pela disponibilidade, viu? Muito obrigada. E fica mesmo o convite para as pessoas irem e sentirem o Copan. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.